Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse curso online de vendas. Eu coloco o nome de workshop porque ele tem vários temas abrangendo a situação de venda, a situação de compra. Então, para você que está tentando entender o consumidor, querendo ser um vendedor melhor, ou até mesmo entender um pouco da área comercial, mesmo trabalhando em outras áreas, esse é o curso para você. Eu sou um cara focado em pequenas empresas, então vou sempre trazer para um formato mais simples, né, de palavreado, de conceitos, para que todo mundo possa entender, tudo bem? Então vamos lá, estou com as duas telas ligadas aqui e a gente vai começar agora! Então começando falando um pouco sobre mim, né? Tem um cara aí que você nunca viu na vida e vai falar sobre vendas, sobre negociação, e aí, né? Posso confiar nesse cara? Bom, esse aí é o meu currículo, né? Tive ali a passagem de músico, antes de entrar na faculdade de administração, eu estudei música na Fundação das Artes, fiz gestão de pequena e média empresa na Metodista, um tecnólogo, e emendei uma pós-graduação em finanças na FEI. Tem um curso aí de extensão em Business Intelligence e liderança positiva. E aí eu tive uma passagem de quase 2 anos aí no Sebrae, e onde eu fui capacitado em inovação. Mas isso é o meu currículo, não é quem eu sou, né? Quem eu sou de verdade, eu trabalhei dos 10 anos aos 21 de idade na Feira Livre, então sou filho de empreendedores, trabalhei com escola de música, fui músico profissional, fui assistente de palco, e aí eu tive uma carreira, né, assim que eu entrei na faculdade, eu entrei numa empresa de tecnologia, né, que desenvolvia sites, aplicativos, e eu fiquei quase 10 anos ali também na área administrativa de empresas de TI. E aí eu fui para o Sebrae e hoje eu tenho minha própria empresa de consultoria para pequenas e médias empresas. Legal? Sempre tive esse contato comercial, sempre tive essa estrutura, tenho aí o embasamento da teoria também da universidade e eu vou distribuir um pouquinho com vocês aqui o que eu sei, tá bom? Esse workshop, ele está dividido nesses 9 tópicos aí que vocês estão vendo na tela, tá? Então, a gente vai falar sobre jornada de consumo, entender a dor do cliente, falar de técnicas, né? Uma das técnicas aí é AIDA, falar sobre funil de vendas, os tipos de vendedores mais comuns, para você conseguir se enquadrar aí num deles, ou, de repente, trabalhar todos eles ao mesmo tempo, né? Falar de conversão de venda, que é o principal, né, o objetivo, os gatilhos mentais, o sucesso do cliente, que a gente trabalha muito, mas sempre existiu o nome de pós-venda, e as parcerias. Então tá, o cliente, o que é o cliente, né? De onde vem, como vivem, o que comem. É muito comum, no dia a dia de consultoria, eu ouvi empreendedores falando assim, se o cliente entrar na minha porta, eu converto. Nossa, é batata, o cara veio falar comigo, eu vendo. Cara, isso é esperado, né? O mínimo que você deveria fazer, já que você é o dono do seu negócio, você entende do business, né? Deveria, pelo menos. A questão é como ele chega até a sua porta, né? Como é que ele chegou até lá, qual que é a dor que disparou aquela vontade de consumir aquele produto ou serviço. Então, para falar disso, a gente precisa entender o que é uma jornada de consumo, tá? Então, a jornada de consumo, a gente vai trabalhar aqui numa dinâmica. Então, eu quero que você em casa pense o seguinte, como você faria para comprar um celular novo? Como você faria para comprar um celular novo? E aí, pense em uns minutinhos, pense como é que foi quando, na última vez que você precisou comprar o seu celular, qual foi o passo a passo? Né? O que te motivou a comprar o celular? O que fez você perceber que precisava trocar de celular? Quais opções você viu? E o que de fato fez você decidir pelo celular que você comprou? Tá bom? Vou dar uns minutinhos aí, daqui a pouco a gente volta. Bom, então tá. Eu vou aqui debater com vocês. Quando você vai comprar um celular novo, imagine o seguinte, celular, ele é um negócio engraçado, porque você já sabe que você vai precisar
de um celular, né? Parece que você já nasceu com um celular e agora nem sabe como é que foi o despertar disso, né? O celular é parte do nosso corpo praticamente, né? Então é o seguinte, quando você vai procurar um celular, você já praticamente tem um e aí você pensa que você vai trocar. Então normalmente acontece alguma coisa que faz você pensar, nossa, preciso trocar de celular. Então, sei lá, caiu e trincou a tela. Ou o celular está muito lento, ou ele não tem mais memória, né? Alguma coisa faz com que você tenha a dor, que fala assim, nossa, preciso trocar de celular. Mas olha que engraçado, quando você está falando da jornada de consumo e dos motivos pelos quais as pessoas trocam o celular, você não chega na loja e fala assim, viu, você tem um celular que não esteja com a tela quebrada? Ou você tem algum celular aí que eu não precise ficar reiniciando ele para fazer uma ligação? Né? A dor não é o que faz você escolher o produto. A dor é o que faz você perceber, né? Se ligar que tem que trocar. Mas já que você vai trocar, você começa a analisar quais são os pontos que você tem para analisar um celular. Como o celular é uma coisa que você sempre precisa, a gente meio que acaba meio que acompanhando, né? Parece alguém, um amigo seu comprou um celular, você olha qual que é, dá uma interessada por cima, você vê uma propaganda ali na TV, tá no shopping, dá uma olhadinha, fala, nossa, que celular novo, bonito, né? Às vezes nem vê o modelo, só viu que é legal e tudo bem. Então imagina que você tá lá com o seu celular intacto, bonitinho, e chegou um cara, um conhecido seu, e comprou o iPhone última geração, o iPhone 38. E aí você olha e fala, nossa, que legal esse telefone aí, né? Parece até que voa, né? Frita ovo, né? O negócio é inovador. Ok, que telefone que é esse aí? É um iPhone 38. Nossa, bonitão, hein? Caramba, o próximo telefone eu queria que ele fritasse ovo pra mim também. Que fosse bem inovador. Legal, você tá com seu celular bom. Quando você assiste lá a sua televisão, tal, aí você vê um cara usando o mesmo iPhone 38, você fala, nossa, todo mundo tem esse iPhone 38 aí, mal caro e todo mundo tem, né? Beleza. Caiu o seu celular, trincou a tela, a primeira coisa você fala, nossa, pintou uma oportunidade de trocar o celular aí. Aí você dá aquela pesquisada, vê que o negócio tá caro pra caramba e troca a tela. Aí ele começa a dar problema na bateria, mais pra frente ele começa a não funcionar, pum, chegou o dia aí que a gente estava comentando agora há pouco, deu a dor do cara e agora você precisa trocar o celular. Você já está na cabeça daquele celular todo inovadorzão lá, né? O iPhone 38. Aí você vai buscar na loja, vai numa loja física, aí antes você procura na internet, talvez, entra lá nos sites, aí assiste umas resenhas no YouTube. Então, quer dizer o seguinte, tem vários pontos em que você começa a se interessar pelo celular, em vários momentos. Você pergunta para aquele amigo seu que comprou aquele celular que fita ovo lá, esse celular é bom? É legal? Vale a pena? Né? Você tem vários pontos de contato com a ideia de trocar o celular, até que, enfim, você, sei lá, olhou na loja física e comprou online e chegou no teu escritório. Né? Então, fez um emaranhado, assim, o caminho para até o aparelho chegar na tua mão. Isso é uma jornada de consumo, né? Entende? Todos os passos que levam a pessoa a tomar a decisão e comprar aquele serviço ou produto. Essa é a parte interessante que você, como vendedor, precisa entender. Você precisa sacar, se colocar no sapato do cara e falar, se eu fosse procurar isso, como eu faria? Se eu fosse comprar um colchão, de onde sairia essa necessidade? Se eu fosse comprar uma TV, um carro, entende? Sacar qual que é a jornada de consumo, né? Como fazer isso? Perguntando. Pergunta para tua mãe, pergunta para teu colega, pergunta para teu primo, para seu chefe, como é que você fez para comprar uma TV? Como é que você faz quando você pensa em comprar um carro? E tenta entender as etapas, legal? Então tá. Quando você é vendedor, você está pensando só em vender. Você anda no cara comercial, você quer vender, você olha, tudo é oportunidade, tudo você puxa o cara aqui, você tem um minutinho, deixa eu falar do meu produto. Na boa, o cara não quer ouvir o que você tem para falar, só você quer falar porque o interesse é seu. Né? Você tem que estar pronto para quando o cara chegar até você está pronto para falar. Você está ali no momento certo, com o argumento certo, com toda
o material pronto. Para isso, você precisa, antes de pensar em vender, você precisa desenhar essa jornada que o cliente percorre, né? Então, o que ativa a necessidade de consumo? Aquilo que eu falei do celular, né? Num primeiro momento, você tem a vontade de ter um celular super inovador, mas você não precisa ainda, mas você já tem a vontade. Aí ele pegou e, putz, quebrou. Agora quebrou, preciso comprar. Legal, ativou de fato as necessidades. Como ele se informa? Ele vai procurar na internet, ele pergunta para amigos, né? Ele mesmo vai olhar na loja. E o terceiro, né? Como e onde ele encontra a melhor solução? De novo, será que é na internet? Será que é numa loja física? Precisa entender isso aí. Legal? E aí entra os pontos de contato da jornada de consumo. Então imagina o seguinte, imagina que o cara está lá, imagina nesse cenário que eu acabei de comentar, se ele não tivesse reparado, ou esse amigo dele não tivesse mostrado o tal do iPhone 38 lá, o iPhone 520, né? Ele não tivesse mostrado o celular, não teria ativado a vontade de ter aquele equipamento. Então, o simples fato de alguém usar já é a marca, né, no caso aqui a Apple, já é a Apple no meio do caminho do consumidor, sendo que ele nem pensou em comprar ainda, né? Beleza, aí o cara tá lá, não tá pensando em trocar o celular e ele tá assistindo TV. E aí de novo aparece o bendito do telefone lá, do smartphone. E aí ele não tá pensando em comprar, mas ele já viu, nossa, eu sei que existe, parece ser legal, mas eu não vou comprar agora. Quando ele vai lá e o celular dele quebra, ele vai pesquisar quais opções que ele tem no mercado e procura na internet, ele encontra de novo, entre diversas opções, o tal do telefone inovador lá. De novo, mais um ponto de contato. Aí ele vai procurar nas lojas, também tem um modelo disponível, e quando de fato ele decidiu comprar, ele acha facilmente para comprar. Você percebe que não é um trabalho só, não é só o vendedor que está lá parado na loja e fala assim, você quer comprar, eu te vendo? Não é bem isso. Você tem vários pontos de contato que a marca, né, ou do equipamento, ou da loja, né, tem que estar em pontos estratégicos. Então também tem um papel da marca que você representa, ou da loja que você representa, né, como vendedor, fazer o trabalho dela. Então ela tem que estar ali, aparecer, né? Ela tem que estar no mercado, ela tem que ter alguém com uma camiseta com a marca estampada lá, tem que ter um carro adesivado para você um dia ver naquilo, né, que existe já aquela marca, e quando você for pesquisar, você consumidor for pesquisar e já encontrar, quando o cara chega na tua loja, né, no teu escritório, ele tem que ter um pouquinho de familiaridade com o seu serviço ou produto, porque fica mais fácil de vender. Então, esses são os pontos de contato, e a ideia aqui é a sugestão que as empresas tenham, né, se coloquem nesses pontos de contato com o cliente, mesmo quando ele não está numa rota de compra, para ele já fixando marca. A gente falou da jornada de consumo, então vou falar agora da dor do cliente. Né? O que desperta a vontade dele de comprar a necessidade? Aí entra aquela questão da empatia, você tem que se colocar no lugar do outro, né? Entender a cabeça do bendito lá, por que ele vem aqui e compra. Aí eu tenho um parêntese para o empreendedor. Normalmente o empreendedor, e aí eu posso colocar o vendedor junto, né, com o dono da empresa, ele tem umas questões que são engraçadas. Muitas vezes ele acha que o cliente tem que entender você como vendedor. Cara, ele não tem que entender nada. Se você falhou, se você atrasou, isso é um problema seu, a empresa tem que tentar resolver. Ele pode entender, mas ele não tem que entender. Você tem que entender que tem fila mesmo. Pô, resolve. Ou não resolve, deixa a fila um pouco melhor, que nem o Outback faz. Né? Ele já sabe que vai ter fila, então ele prepara todo um ambiente legal para o cara esperar. Acabou. Então você já sabe que vai ter fila. Mas ele pensou no cliente, certo? Aí a gente entra num debate muito legal, que é preço versus valor. Sabe a diferença entre preço e valor? O preço é aquilo que compõe o custo do produto, né, mais os impostos e mais o lucro. Ponto. Isso aqui é o preço.
Então, digamos que eu vou comprar esse mouse aqui, ó, tá? Esse mouse aqui eu paguei, sei lá, digamos que para fazer ele custe R$ 20. Né? Aí, para mais os impostos, mais uma margenzinha de lucro, eu quero vender, posso vender ele a partir de R$ 30. Né? Esse seria o preço dele, R$ 30. Só que ele custa, está sendo vendido por R$ 100. Ué, mas por que ele consigo ter valor em cima do preço? É um valor agregado. O que é o valor agregado? É algo que não dá muito para mensurar. Então, por que esse mouse ele é mais caro do que um de 30 ou de R$ 40? Primeiro que tem a marca. No caso aqui é uma Logitech, não estou fazendo propaganda, mas é uma marca mais conhecidinha, tem mais ali uma tendência de ter mais qualidade, então ele já tem um preço, um valor agregado melhor. Tem um design diferente, você vê que ele é todo redondinho, tal, ele é fininho, cabe em qualquer lugar, leve, ele serve, sei lá, para notebook, para tablet, ele tem várias funções, isso aí vai agregando valor, e ele vai tirando esse produto do método de comparação dos seus concorrentes. Então você vai criar valor agregado no produto, é você tirar a capacidade do cliente de comparação, entende? E aí, normalmente, você pode puxar um pouco para o emocional. Né? O emocional não tem como você mensurar. O preço tem, mas o valor, o sentimento não. Né? Então, sei lá, um bolo de fubá custa R$ 10. Um bolo de fubá feito pela tua avó, ou um bolo de fubá que é igualzinho que a tua avó falecida fazia, ele vai ter outro valor, porque, cara, lembra minha avó. Não é só um bolo de fubá que eu estou comendo para me alimentar. Já não é mais um alimento, é um alimento que vem junto a uma memória. Então ele tem um valor diferente, entende? Então, essa é a diferença entre preço e valor. Eu falo que se você está debatendo muito o preço com o seu cliente, você está vendendo algo que é uma commodity. Né? O que é uma commodity? É aquele produto que é igual em todo lugar. Né? Qualquer lugar que você vai é igualzinho e a única comparação que você tem para fazer é o preço. Então você vai comprar onde tem mais barato. Né? E aí se o seu atendimento é mais legal, o seu espaço do cliente ali na tua loja é mais confortável, a sua assistência técnica é mais eficiente, aí você vai agregando valor. O produto pode ser o mesmo, mas como você tem outras vantagens que outros lugares não têm e não dá para o cliente mensurar quanto que ele tem que pagar, né, a mais por isso é valor agregado. E aí é que você ganha dinheiro. Aí tem a questão da dor. Né? Voltando a falar um pouco da dor do cliente, o que você realmente entrega? Você tem que parar para pensar nisso. Tem um debate que é antigo até, né? Furadeira, você precisa de uma furadeira, você precisa do furo, ou você precisa de um quadro pendurado na parede. Porque se você pensar que você precisa de uma furadeira, então você como consumidor sabe que vai gastar R$400 numa furadeira boa, né? Só que grande, que ocupa espaço e tal. Você precisa do furo? Então se você precisa do furo, você tem aquelas furadeiras manuais, você tem prego, né, e um martelo, você consegue fazer um furo. Agora, se você precisa de um quadro pendurado na parede, que nem esses aqui que estão atrás de mim, já não tem um furo no meu caso. Eu não quis furar, colocar uma buchinha e um parafuso, e nem colocar um prego. Eu coloquei uma dupla face da 3M que você cola na parede. Aí você fala, Wagner, mas depois ele vai sair a parede tudo junto. É uma escolha de cada um. A questão é essa. A partir do momento que a 3M sacou que as pessoas queriam prender uma coisa na parede e não necessariamente ter o furo, né, ela virou concorrente da Bosch, por exemplo, que fabrica furadeira. E atrapalhou bastante o mercado dos caras. Porque você não precisa mais furar. Né? Então a utilidade da furadeira caiu muito. Então imagina você como o cara da Bosch, que vende furadeira, né, e você tem um concorrente que do nada, que não tem nada a ver com você, não é seu concorrente de verdade, o cara faz adesivo, post-it, blocos de papel, e do nada o cara consegue pegar o teu mercado. Então aí que tá, você tem que entender a dor do cliente para oferecer a melhor opção para ele, né? E não ficar só empurrando aquilo que você precisa vender, né, etc. Essa é a parte bacana. Estou falando dessa forma porque é uma teoria moderna você ter a empresa focada no cliente, né, Customer Centricity.
é muito moderno, né, pensar dessa forma. Já não é mais como antigamente que você pegava, criava um produto que o cliente não precisava e fazia ele engolir. Agora já não é mais assim. E aí você tem uma questão que você precisa pensar, né? Quais são as dores e quais são os ganhos? Então, falando do celular, a dor que o cara tinha é que a tela estava quebrada, que o celular desligava sozinho, que a memória não estava legal. Essas são as dores. Quais são os ganhos? Já que eu vou trocar de celular, eu quero um celular que tenha a câmera muito legal, né? Eu quero que ele tenha um design bonito, eu quero que ele seja grandão, eu quero que ele seja leve e pequeno. Esses são os ganhos. Aí tem a questão do status, né? Tem muito celular que é tão caro que chega a ser uma peça, né, de luxo, né? Então envolve o status também. O status está no ganho, né? Então a dor você ativa, né, pela necessidade, mas é em cima dos ganhos que você convence o cara a comprar. Então vamos lá, agora vamos falar da técnica de AIDA. Tá? A gente falou da jornada do consumo do cliente e a gente entendeu um pouquinho do que é dor do cliente. E agora a gente vai falar da técnica de AIDA. AIDA, ela é uma sigla que veio de inglês, né? Que vem de Attention, Interest, Decision and Action, que por acaso ficou igual em português a sigla, né? Atenção, interesse, decisão e ação. Do que se trata? Elas são as etapas de venda a serem consideradas no seu plano de ação. Esse conceito diz que todo o processo de compra ele passa por essas 4 etapas. Entender em qual etapa o seu cliente está, né, em qual etapa ele está quando ele chegou na tua frente, na tua loja, vai fazer você ter um argumento diferente. Para cada etapa, você vai ter um tipo de ajuda diferente, né? Então, se o cara tem lá a primeira etapa, que é a atenção é quando, vou sempre usar o exemplo do celular aqui, né? Quando o amigo lá chegou com um celular novo, todo inovador. Então, o fato dele ser inovador e ser novo, ele chamou a atenção. Mas ele não estava pronto para ação, ele não estava nem querendo comprar, né? Quando ele começou a perceber ali assistindo na TV, vendo que tinha mais gente por aí, ele despertou o interesse dele, mas ele ainda também não estava precisando. Quando ele começou o celular dele começou a dar problema, aí o interesse ficou maior. Então ele teve que procurar, ele teve que pesquisar sobre, né, qual celular era aquele que era todo inovador, que fritava ovo, fazia um montão de coisa. E aí ele começou nesse interesse a pesquisar. Quando você está pesquisando, você chega em algumas opções. Né? Você chega ali de 200 mil celulares que existem por aí, você chega em 2, 3 opções que você achou mais legal, que cabe no teu bolso. E aí você começa a entrar no momento de decisão. Você já sabe o que você vai comprar, você já precisa, você já meio que se afunilou ali para 2 opções e agora você precisa tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Produto A ou produto B? E aí, depois dessa decisão, você vai para a ação. Né? Qual deles? Escolhi o produto A. Então, eu vou para a ação. Vou comprar. Como eu vou comprar? Vou comprar à vista? Vou comprar parcelado? Eu vou comprar na internet? Eu vou comprar numa loja física? Né? Então, esses são os passos. E aí, para cada passo, você como vendedor, você consegue induzir o cliente a entrar num trilho que você montou. Aqui eu coloquei umas palavras soltas, marketing, vendas, atendimento, entrega, mas não necessariamente eles estão interligadas ali a cada uma das etapas, tá? As palavras estão mais jogadas mesmo. Então, para você chamar a atenção do cliente, você precisa fazer marketing, você precisa fazer publicidade, precisa divulgar, né? Precisa estar por aí para chamar a atenção. Por isso que você não precisa sair puxando o cliente pelo braço para ele vir te ouvir. Ele tem que querer ouvir sozinho, sabe? Precisa despertar isso nele. Quando ele desperta o interesse, já é uma parte legal, porque é o momento que ele está descobrindo o que ele precisa, né? Como vendedor, a gente consegue até trazer essa consciência para o cara. Falar, olha, você precisa de um carro melhor, hein? Você vai começar a trabalhar, sair do interior e trabalhar em São Paulo, por exemplo, uma capital, você vai precisar de um carro menor, um carro mais ágil, um carro mais seguro, sei lá, né? E aí você pode fazer, o cara tem interesse num produto que talvez ele não estava se ligando que precisava. E aí, o que acontece? Quando a gente fala, deixa eu só
quando a gente fala dessas 4 etapas, a gente tem a divisão, o marketing para chamar atenção, a vendas, né? O setor de vendas pode ajudar no interesse, na decisão. O atendimento é a principal parte para ajudar o cara a mudar para a fase de decisão para ação. E aí no final você tem que entregar, né? Você vendeu, tem que ter uma entrega muito legal. Muitas vezes não está na mão do vendedor, mas está na mão do vendedor cobrar essa entrega, acompanhar essa entrega, dar suporte ao cliente. E aí, falando efetivamente das vendas, as 2 etapas primeiras ali de atenção e interesse, você está vendendo a ideia. Então, quando você está vendendo a ideia, você tem que expor o seu produto, falar, olha que legal, nossa, olha o que ele tem, do que ele é composto e tudo mais. Aí, depois dessas fases, quando ele vai para a fase de decisão e ação, você não tem que mais vender a ideia. Se você continuar vendendo a ideia, você vai encher o saco do cara. O cara já comprou a ideia, ele já está querendo, ele já tá na tua mão, tá no papo. Você precisa ajudar a comprar. Como é que você ajuda o cara a comprar? Você mostra um parcelamento, você mostra as condições, né? Você mostra um brinde, você fala, olha, é tempo limitado, né? Esse é um produto exclusivo, enfim. Você usa diversas ferramentas que eu vou mostrar mais para frente para induzir o cara para outras fases. Então é importante você chegar. Chegou um cara na tua loja e ele já está bem específico, ele fala, olha, você não tem sei lá, o celular XPTO? Se você tiver, cara, ele já comprou a ideia, ele já quer, já está procurando. Você só dá uma passada por cima e fala, ó, você já sabe do celular, sabe o que tudo tem? Tem, ó, as principais funções são essas, ó, essas câmeras são legais, ele tem esse leitor de face aqui, super bacana. Aí ele vai olhar, sei lá, entre esse e outro modelo, você ajuda ele a decidir. Fala, olha, esse modelo, né, do produto A tem isso, o produto B tem aquilo. Eu acho que eu vou precisar mais do produto A. E aí você vai e ajuda ele a comprar. Pô, isso aqui eu tenho um parcelamento. Nossa, se você comprar isso aqui, vem com um fone de ouvido diferentão. Aqui nessa loja você tem o seguro do celular já junto no preço. E aí você ajuda ele a comprar. Aí que tá. Se o cara chegou, perguntou para você tem um produto XPTO bem assim direcionado e você não tem, aí o que você pode fazer? Tentar jogar ele de novo para o fluxo lá em cima. Vender a ideia de outra coisa. Mas não oferecer outro produto aleatório, sabe? Não tenho o iPhone 520 lá, mas eu tenho o Samsung não sei o que lá. Às vezes o cara não tá nem afim, não quer saber desse tal desse Samsung não sei o que. Aí você começa a investigar. Legal, por que você está procurando esse produto? Você achou legal? É bonito? É o design? Aí o cara fala, mas é mais pelo design mesmo, né? Um design bonito. Fala, então, não sei se te interessa, mas eu tenho um produto que o design dele também é muito bom. Então você está falando de design, não está falando da marca. Não está falando do aparelho, está falando de design. E aí ele fala assim, que é bonito mesmo. E como é que é? Esse aqui é mais barato até, mais legal, mais acessível. Com o dinheiro que você vai comprar o outro, você compra esse, e esse fone incrível aqui, legal. Então você manda ele de volta para o começo do fluxo ali da atenção e interesse e traz ele para o seu fluxo. Traz para o seu lado. E aí você começa a conduzir a venda, entende? Essa é a ideia, você sacar qual que é a dor do cliente, você sacar qual fase que ele está, joga ele para o momento que você direcionou e vem trazendo. Isso é conduzir uma venda de maneira categórica. Por isso que a técnica de AIDA é uma técnica muito boa para conversão. Funil de vendas. Funil de vendas é um conceito muito bacana, já está muito bem explorado. Talvez muitos que estão assistindo, né, esse produto, esse curso, já sabem, mas eu vou explicar de uma maneira resumida e bem simples para alinhar todo mundo. O que é um funil de vendas? É a ideia de um funil de fato. Você não sabe que você pega um funil para passar o açúcar do saquinho para um pote com a boca pequena? Então, você usa um funil. E qual que é a ideia do funil? Você pega aquele monte de açúcar que caiu em cima e o funil ele direciona, fala, não, vai cair pouquinho em pouquinho para não jogar tudo para fora do potinho. É isso. A gente não quer que venha um monte de cliente de uma vez
e ele seja desperdiçado porque a sua loja não conseguiu dar conta. A gente quer que venha todo mundo, a gente escolhe ali qual o momento e quem que vai atender e atende todo mundo que a gente achar legal. Essa é a ideia de um funil de vendas. Então, o funil é o seguinte, no topo do funil tem um montão de gente, certo? Esse montão de gente não sabe que precisa do produto e nem sabe que você existe. É o cara que está, no exemplo do celular, está com um celular bom e não está nem aí para a marca que está rolando, ele está vivendo a vida dele. Aí você vem um pouquinho mais para a camada de baixo, já tem menos gente, né? Não é todo mundo, é uma parte. E essa parte ele já sabe que precisa, ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai precisar trocar o celular, porque o dele já está ali apresentando os sinais da idade. Mas não está procurando ainda. Mais para baixo do funil tem pessoas que já sabem que precisam, já precisam de fato e já estão até procurando. Então eles já estão pesquisando, né, a venda, o produto. E aí tem aquele cara que já achou, mas não comprou ainda, está bem perto da boca do funil, ele está quase pronto para você converter o cara. E tem um cara que está na boca do funil que já chegou decidido, vou comprar. Detalhe, o funil de vendas ele é uma etapa que está toda ligado ao consumidor. Tá? Isso é um caminho que ele está fazendo. E aí é papel nosso trabalhar, nós como vendedores, trabalhar esse funil da melhor forma. Então, para o cara que está ali em cima do funil, que não sabe que precisa nem que você existe, você manda conteúdo, você fixa a marca. Então, por exemplo, eu sou consultor de empresas. Então, nas minhas redes sociais, que tem mais gente seguindo, né, sei lá, quantas, 1.000, 2.000 pessoas ali seguindo, eu mando conteúdo. Porque o conteúdo é de graça e o cara pode consumir um pouquinho ali e se interessar, né? Dicas de finanças, dicas de vendas, dicas de como lidar com as pessoas. Beleza, ele não sabe que precisa e nem que eu existo. Mas está lá o meu conteúdo. Aquele que sabe o que precisa. Então, às vezes é um cara que já é empreendedor, né? Um cara que tem uma própria empresa e já sabe o que precisa ali de ajuda, não necessariamente de um consultor de negócio. Aí tem a fixação de marca. Né? Então eu tenho que fazer um trabalho falando, W Suzuki Consultoria existe, a W Suzuki Consultoria existe. Então tudo que eu faço eu ponho minha marca. Eu posso ter adesivo no meu monitor, eu ando de crachá até para ir na padaria, eu ando com camiseta da empresa, às vezes até para sair eu fixo marca. Todo lugar que o cara for ele tem que ver minha marca. Quando ele estiver procurando, aí você tem que fazer a propaganda direcionada, que é quando você faz um patrocinado, por exemplo, paga lá o Google e o Instagram para panfletar por aí, e aí já pode ser mais direto, não vai ser aquele anúncio assim, você está procurando um consultor, você tem uma pequena empresa e está com problemas, procure a gente, legal, é uma propaganda direcionada. Aquele cara que já achou alguns consultores, já achou algumas soluções, foi até no Sebrae, ele precisa de uma experimentação. Ele precisa sacar qual é que é para poder comprar o seu produto. Então, uma palestra de graça minha, pode ser que traga esse cara para experimentar. Ele vê uma live, pode ser uma experimentação. Os vídeos que eu posto falando de como eu atendo o cliente, pode ser uma experimentação. E aí, quando ele vem comprar, eu posso criar uma oportunidade para ele. Então, olha, estou fazendo uma promoção, uma oportunidade. Estou fazendo um atendimento em grupo, é uma oportunidade. Estou essa semana na sua cidade, é uma oportunidade. Aí você meio que força o cara a falar, não, agora eu tenho que comprar. Agora é a minha chance, senão depois eu não vou ter. Então você pensa agora nessa dinâmica, como pode ser o seu funil de vendas? Então lembra, você pensa na jornada de consumo do cara e pensa como você pode trazer para esse funil. Se você é um vendedor de uma loja, como é que a loja está fazendo esse funil? Ela trabalha nas Casas Bahia. Como é que as Casas Bahia tem propaganda na TV, aí o cara descobriu a dor dele, que precisa trocar lá um eletrodoméstico, aí ele passou na loja que você trabalha. Que etapa do funil que ele está, será? Só está pesquisando? Se ele só está pesquisando, ajuda ele, dá informação, fala que se ele precisar de alguma coisa, você está disponível.
der, pegar o WhatsApp do cara para mandar, né, promoção se aparecer, beleza. É importante falar o seguinte, vai ter momento que você vai fazer a venda para o seu concorrente, mas também vai ter momento que o seu concorrente vai fazer a venda para você, justamente por causa do funil. Se o cara está no topo do funil e está pesquisando ainda, ele vai passar em várias lojas e alguém vai ter que explicar para ele como é que funciona, qual que é a qualidade daquele produto. Às vezes você vai falar tudo isso para o cliente e ele vai embora e já tem o conhecimento, vai procurar o melhor preço e achou no seu concorrente comprou. Mas em algum momento o vendedor concorrente também vai fazer isso e vai preparar ele para você. Já aconteceu com você, do nada vem um cliente, você está lá parado, o cara fala assim, viu, você tem a geladeira, a Brastemp, XPTO? Tenho. Ah, você tem a branca ou você tem a... Não, tem as duas. Quanto que tá a branca? Tal. Ah, você passa no cartão? Passa. Quero uma geladeira. Durou menos de 5 minutos uma venda. Aí você fala, nossa, hoje é meu dia de sorte. Ou você fala, não, eu sou um baita vendedor, porque muitas pessoas vêm assim. Pode ter certeza, alguém preparou a venda para você. Ou foi o YouTube, ou foi a própria marca que botou muita propaganda, ou foi o vendedor do concorrente, mas ele preparou a venda para você. Então não fica chateado com o cliente quando ele extrair um monte de informação de você e não comprar nada. Em algum momento isso vai retornar, tá bom? Então pensa aí como pode ser o seu funil de venda, escreve aí num papel, né, quais as etapas que você acha que o cliente percorre e como você poderia ajudá-lo em cada uma das etapas. E a gente já se fala daqui a pouquinho. Bom, pensaram aí no seu funil de vendas? Agora que a gente já sabe a jornada de consumo, já sabe como é que funciona a dor do cliente, a diferença entre preço e valor, e tem um funil de vendas, a gente vai começar a falar de fato do vendedor, né? Mas isso vai ficar para o próximo capítulo, porque agora a gente vai fazer um resumão, né? A gente tem mais 5 tópicos pela frente, mas eu vou dar uma pausa agora e vou fazer o resumo do dia. Então, primeiro ponto, você como vendedor, entenda a jornada do cliente, saiba de onde ele vem, como ele te achou, isso é importantíssimo, importante, porque ele vai dizer o quanto ele sabe de você ou não. Usando a consultoria como exemplo, tem cliente que vem indicado, então ele já meio que fala, eu sei que você resolveu o problema do meu amigo lá, que também tem empresa. Então já veio meio indicado. Tem gente que já me conhecia, mas nunca tinha comprado de mim, mas ele já conhecia como pessoa. E tem gente que nunca me viu na vida, né? Então eu preciso entender, perguntar para ele, você já me conhece, veio indicado? Quem te indicou? Tal pessoa, legal. Aí eu sempre pego e tenho o trabalho de falar assim, olha, como eu não sei o que a pessoa falou de mim já para você, do meu trabalho, eu vou explicar. Eu sou Wagner, tal, eu faço isso, aquilo, meus clientes são tal, eu sou bom nisso, naquilo, e isso posso te ajudar. Aí a gente começa a conversar sobre o produto. Então eu sempre faço esse caminho para entender de onde o cliente veio. Pra sempre estudar o cliente aí para usar a estratégia para atrair depois ele. Atrair, né? Não é atrair, atrair ele. Segundo tópico, resolva o problema dele. Seja a melhor solução do problema do seu cliente. Então você tem que agregar valor. Mesmo que você venda geladeira ali nas Casas Bahia e geladeira tem em qualquer lugar, você tem que ser um vendedor mais legal, mais sutil, mais tranquilo, que entende melhor a dor do cliente. Não tem coisa melhor do que você chegar numa loja e o cara entender qual que é o seu problema. Eu, como guitarrista, eu adorava quando eu ia numa loja de instrumentos musicais e calhava do vendedor ser guitarrista. Ele falava assim, você está procurando alguma coisa específica ou só está dando uma olhada? Não, estou procurando uma guitarra, tal, eu vou tocar rock. Para rock, vem cá, que essa marca aqui é sensacional, ela tem esse modelo, putz, é muito legal, bacana. Eu vou ligar para você, você vai ver esse som, que bacana que vai ficar legal na tua guitarra. Então ele já me entende, eu sinto que eu estou comprando com alguém que não vai me deixar errar, né? É isso que você precisa ser. E aí identifique o momento, tá? Identifique o momento que o cara tá, que é aquela ideia do AIDA, né? Se ele tá despertou a atenção, se ele está no interesse, e aí também achar a melhor forma de atrair ele usando o funil de vendas para fazer o cara chegar até você. Legal? A gente se vê daqui a pouquinho no próximo capítulo. Não saiam daí.